Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Já estamos quase no finalzinho do mês de junho, dia 29, nossa aula online número 23, né? Espero que esteja tudo certinho, todos tranquilos em casa. Eu estou bem aqui também, graças a Deus. Pessoal, nós vamos continuar de onde nós paramos na aula passada, lá na página 62, certo? A página 62 traz um assunto interessante, uma questão de ortografia e alguns sinais que a gente fala que são sinais de acentuação, na realidade eles não são, né? Eles são chamados de marcas gráficas. Dá uma olhadinha nesse quadro que tem na página 62 e a gente vai relembrar alguma dessas marcas gráficas. Então nós temos, ó, o apóstrofo, o tio, a cedilha, o trema e o hífen, tá? O que é o apóstrofo? O apóstrofo marca a retirada de um fonema na pronúncia e uma letra na escrita. Então, quando você junta duas palavras, tá? E nessa junção, uma palavra some, uma letrinha some, então você tem que usar o apóstrofo para mostrar que uma letrinha daqui foi escondida. Caixa de água, caixa da água, né? Então, você tirou aqui ou o E ou o A e no lugar você coloca o apóstrofo. Para isso que ele serve. Para mostrar que uma letra foi escondida, foi omitida. Você quis reduzir o tamanho da palavra e aí você cortou uma letrinha, tá? Para que serve o tio? O tio marca a vogal nasal. Mãe, irmão, rã, lã, ana. Então todos esses sons são nasais e para isso que ele serve, para marcar que esse som ele sai pelo nariz, ele é expresso pelo nariz. A cedilha, né, faz com que a letra C tenha o som de S. Peça, abraço, açude, então todos esses sons são de S e eles são marcados, eles são escritos com a letra C, cedilha. O trema atualmente, pessoal, ele só serve para ser usado em palavras estrangeiras, nomes estrangeiros, palavras estrangeiras. Ele não é mais usado em palavras da língua portuguesa, ele foi abolido, ele foi extinto, tá? Mas ainda existem alguns nomes estrangeiros que usam. Então, Miller, Milleriano, então esse Miller aí tem o trema em cima. Então, ele é pouquíssimo usado agora, né? E o hífen? O hífen tem alguns usos. Liga elementos de palavras compostas, como Vitória Régia, Amor Perfeito. O hífen liga pronomes a verbos. Calou-se, perguntei-lhe. O hífen separa sílabas. Queremos música. Então, para cada sílaba aí, um hífen. E o hífen indica a separação de palavras no fim da linha, né? Os terremotos são movimentos bruscos e rápidos da crosta terrestre. Se eu tiver que separar, por exemplo, essa palavra bruscos, eu vou colocar brus, tracinho, né? O hífen, cos. Isso daqui já é bem lembrado, é comum, vocês já tinham visto. Vale a pena relembrar que o trema não é usado mais em palavras da língua portuguesa, somente em palavras estrangeiras que ainda continuam, tá bom? Aí tem alguns exercícios, lá na página 63, o exercício 7. Então lá no caderno de vocês, você coloca lá a data de hoje, né? 29/6, e aí você coloca, lá no seu caderno você escreve página 62, 7, e vamos ver o que o exercício está pedindo. Use o acento gráfico ou a notação léxica que estiver faltando nas marcas a seguir. Notação léxica são essas marquinhas aqui, tá? Hífen, apóstrofe, etc. Se ficar na dúvida, consulte as regras que estudamos ou um dicionário. Então, na letrinha A está escrito aí, a estátua. Qual é o probleminha aí? O que está faltando? Acento, né? Então, você vai reescrever aí como a estátua, o acentinho aqui na letra A. A estrela d'alva, do jeito que ela está escrita aqui, está incorreta, né? Eu juntei a palavra estrela com d'alva, mas para mostrar que uma letrinha foi escondida, eu tenho que colocar o apóstrofo. Então vai ficar o quê? A estrela. Aqui tem um hífen. Ó. Hífen, apóstrofo, aí você vai falar a estrela d'alva, tá? Por quê? Porque o apóstrofo, porque aqui a letrinha E foi escondida, ou a letrinha A, né? A segunda-feira, qual é o probleminha aí com segunda-feira? E você vai ter que reescrever colocando hífen. Os dias da semana são todos escritos com hífen. E escritos com letra minúscula, tá?
Dias da semana escritos com letra maiúscula são somente em inglês. Em inglês você escreve lá Monday, Tuesday, tudo com letra maiúscula. Em português, com letra minúscula e o hífen. Assustou-se. O que está faltando em assustou-se? O hífen, né? Assustou-se. Eu inicio. Aí é o verbo iniciar, então não tem acento. Eu inicio. Se fosse o substantivo início, começo, aí teria o acentinho aqui. Mas eu sei que é verbo porque tem um pronome aqui, né? Eu inicio, tu inicias, ele inicia, tá? Impossível. Qual é o probleminha com impossível aí? O probleminha com impossível é o acento. Ninguém. O que está faltando aí? Ninguém. O acento também. Vale a pena a gente rever as regras de acentuação, né? Por que a palavra impossível é acentuada? Porque ela é uma paroxítona terminada em L. Por que ninguém é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em E. Tá? Tem essas regrinhas que nós já estudamos. O bebê. Então, ó, esse O aqui mostra que essa palavrinha é um substantivo, não é o verbo beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Por quê? Porque tem um artigo aqui antes. Esse bebê aqui leva acento, tá? O caráter. Também, tá? Com acentinho. Relembrando aí regras de acentuação. Bebê acentua-se por ser oxítona terminada em E. Caráter acentua-se por ser paroxítona terminada em R. Espírito. O espírito. Também com acentinho no I. Essa é mais fácil a regra de acentuação, né? Ó, espírito. Se fosse a última seria oxítona, a penúltima paroxítona, como é a antepenúltima, essa palavra é uma proparoxítona. A regra da acentuação das proparoxítonas é a mais fácil. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Mal-estar. O mal-estar. Você vai ter que colocar aqui um hífen, porque é um substantivo. Ele tem aqui antes um artigo. Se a palavra é precedida por um artigo, ela é um substantivo. Recém-nascido, também. O recém-nascido. Olha aqui outra regra de acentuação. Recém acentua-se por ser oxítona terminada em "em". Certinho? Então, faço aí bonitinho, mais um minutinho para vocês terminarem de copiar, tá? Tudo com bastante atenção. Depois nós vamos para lá na página 65, no exercício 9. Então, pegue aí o seu caderno. Alguns desses exercícios já foram pedidos como lição de casa, né? O da página anterior. Vocês já fizeram como lição de casa. Agora nós vamos ver ali, olha, um outro gênero textual. O cartoon ou a charge. Vamos descobrir qual que é a diferença e o que eles são. Então vamos lá. Só um minutinho. O cartoon ou a charge. Então nós vamos lá na página 65. Tá? Conheça os gêneros do texto. Aí você pega o marca-texto na mão, vamos ver o que tem de importante aqui. Antes tem um quadrinho ali em cima, vamos ver. E nem ouse tocar no mamute na geladeira, estou guardando ele para as visitas. Aí provavelmente é o marido, né? Provavelmente a mulher que falou lá de dentro da casa. E o marido olha para o mamute, olha o tamanho do bicho em relação ao homem, né? E ele está congelado. Então a gente imagina, percebe, né? A gente sabe que naquela época das cavernas não havia energia elétrica, consequentemente não havia geladeira, então essa carne aí que está guardada para as visitas, ela está congelada.
Mas ela está congelada por causa do ambiente congelado, né? Devido à falta aí de geladeira. E a mulher é bem clara, né? Nem pense em descongelar o mamute. Por quê? Porque ele é para as visitas, tá? Se aparecer uma visita, eles vão descongelar esse pedacinho pequenininho de carne aí e servir para as visitas. E olha a cara do marido, né? A expressão dele de tédio, de raiva, de cansaço. Com certeza ele queria fazer ali um mamute assado, né? Uma panelada de mamute, mas a mulher já avisou, não é para você, é para as visitas. Ali embaixo, ó, chars de cartoon são desenhos humorísticos ou caricaturais, com ou sem legenda ou balão, geralmente com apenas um quadro publicados na imprensa. Então veja, é um quadrinho só, tá? Não tem 2 ou 3. Às vezes pode ser que tenha. Utilizam tanto a linguagem verbal como a não verbal e deixam bem evidente a opinião do autor. Para ler e entender bem um texto desse gênero, precisamos ler as palavras e prestar atenção a desenhos, cores, movimentos, gesticulação e até sons. Todos os traços, todos os desenhos aí desse quadro são importantes. Todos eles vão nos ajudar a entender a mensagem, tá? Então veja, o balãozinho lá não tem a foto, não tem o desenho da esposa, né? Mas tem o balãozinho indicando de onde sai a voz. Nem ouse tocar no mamute na geladeira, estou guardando ele para as visitas. Aí você sabe que é pré-história por causa da vestimenta do homem, tem um ossinho jogado aqui, né? E esse animal aí, o mamute enorme, imenso, uma mistura de elefante com alguma coisa aí, todo congelado. Qual a diferença? O cartoon comenta aspectos ligados ao comportamento humano de uma forma geral, sem situar no tempo e no espaço. É uma espécie de uma anedota gráfica, anedota é piada. Não é como se você desenhasse uma piada, né? Em vez de você contar a piada ou escrever a piada, você vai desenhar. E qual é a finalidade? Censurar ou ironizar atitudes humanas. A charge tem como tema uma situação específica, situada no tempo e no espaço, que pode criticar e focalizar um ou mais personagens, geralmente personagens da vida pública conhecidos. A charge, então, ela vai falar de uma determinada situação. Então, por exemplo, desses tempos atrás, o presidente Bolsonaro ele foi inaugurar alguma coisa e ele escorregou, não lembro onde é que ele foi, ele escorregou, né? Ele não vai e vem assim, escorregou no chão, mas imediatamente ele já se levantou. Então, o que é que os chargistas, o que é que os desenhistas fizeram no dia seguinte? Fizeram charges, né, representando aquele tombo dele. Então, eles aproveitaram um momento específico, uma determinada notícia e fizeram uma piadinha em cima. Isso é charge, tá? Sem problemas? Agora nós vamos lá. Então, coloca lá no seu caderno, página 65, exercício 9. Esse cartoon, né, as perguntinhas referem-se ao cartoon ali em cima, né? O cartoon é engraçado porque usa como um dos recursos de humor uma incoerência. Qual que é a incoerência que tem no quadrinho ali em cima? Nem ouse tocar o mamute na geladeira, estou guardando ele para as visitas. A incoerência aí é o que, pessoal? O fato do mamute estar congelado e nem precisar de geladeira, né? A própria natureza, o próprio ambiente externo das cavernas já funcionava como uma geladeira, né? O fato de o mamute estar congelado, mesmo não tendo geladeira. Agora você imagina quanto tempo levaria para descongelar esse mamute, né? Olha o tamanho dele. 10. A charge ou cartoon costuma ironizar comportamentos humanos. No caso acima, por meio do humor, que tipo de relacionamento está sendo criticado? Então, qual é a crítica que está sendo feita ali? É uma crítica política, profissional ou familiar? E quais são as pessoas envolvidas, né? É uma crítica familiar, é a mulher ficando brava com o homem ali, nem venha querer descongelar o mamute, tá? Então é uma crítica familiar. E quais são os personagens? O marido e os personagens são o marido
e a esposa. A gente deduz que é a esposa, né? Mas só pode ser. É ela que está determinando o que vai fazer, o que não vai, o que descongela, o que não descongela. Essa é a função, muitas vezes, da mulher na casa, né? Certinho? 11. Reescreva a fala do cartoon seguindo os modelos a seguir. Coloque uma palavra de sua escolha para acompanhar o substantivo visitas, antes e depois dele, enriquecendo dessa forma as expressões nominais. Esse exercício é muito fácil. É só você copiar aqui, ó. Estou guardando ele para... Aqui você vai colocar uma palavrinha e depois vai escrever visitas. Que jeito são as visitas? Estou guardando ele para as queridas visitas. Você pode colocar aqui, queridas. Tem outras palavras que poderiam entrar também. Eu estou guardando ele para as próximas visitas, para as novas visitas, para as indesejáveis visitas. Nessa época de pandemia, as visitas não são bem-vindas, né? Nem a gente na casa dos outros, nem os outros virem na nossa casa, né? É uma situação atípica, né? Então aqui, ó, você poderia colocar indesejáveis também, né? Então, qual é a palavrinha que está servindo para especificar o tipo da visita? Aquela que está em vermelho ali, né? Queridas. Na de baixo é quase a mesma coisa. Estou guardando ele para as visitas. Aí, a palavrinha que você tem que completar vem aqui depois. Aí, é a mesma coisa, o mesmo exercício. Posso repetir a palavra visita? Pode. A palavra queridas? Pode. Estou guardando ele para as visitas. Queridas. Para as visitas importantes. Para as visitas familiares. Para as visitas legais, bonitas, tá? Aqui, qualquer adjetivo aqui vai combinar. Você escolhe qual você quer colocar. O objetivo desse exercício é mostrar que você pode colocar um adjetivo antes do substantivo ou depois do substantivo. Muito simples esse exercício, né? Podia ter um monte dele na prova, não podia? Exercício 17. Qual é a classe gramatical das palavras que você escolheu? Escolha uma dessas palavras e elabore novas frases. Não esqueça de pontuar adequadamente. Nós só vamos responder a 12 aqui, ó. Que a classe de palavras que você completou é um adjetivo. Então, ó, queridas, importantes, novas, velhas, altas, legais, esperadas, adequadas, inoportunas, todas essas palavras são adjetivos, certo? E aqui a gente termina esse capítulo. Na próxima aula nós começamos ali, ó, substantivo, que é, como se classifica, como se forma. Uma boa semana para todos vocês.